sou Denise Schaier e estamos de volta com mais um programa Capital Natural. Hoje estamos na sede do Grupo Boticário, em São Paulo, conversando com a Malu Nunes, que é diretora executiva da Fundação do Grupo Boticário e gerente de sustentabilidade. Malu, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, obrigada por nos receber aqui na sua casa. E para a gente é um prazer estar aqui conversando com você e a respeito do grupo, que a gente sabe que é um grupo que tem um compromisso de responsabilidade socioambiental há muitos anos. Obrigada a você, Denise, pelo espaço. Estamos aqui à disposição para conversar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre a experiência da Fundação e do Grupo Boticário nesse tema. E Malu, há quantos anos você faz parte do grupo? Eu entrei na Fundação Boticário há 21 anos. Há 20 anos, na verdade, vamos completar 21 em janeiro do ano que vem, como estagiária, e aí tive o privilégio de poder acompanhar e participar de todo o desenvolvimento da estratégia da Fundação, dos novos programas, dos aprendizados, né? Como é que a gente foi evoluindo de uma fundação que nasceu como financiadora de projetos, até uma fundação que continua, sim, financiando projetos, mas que tem suas próprias estratégias de execução de projetos e também de mobilização de outros atores para a biodiversidade e para a proteção da natureza. Então você acompanhou toda essa trajetória desses 21 anos de fundação? Acompanhei toda essa trajetória, os pontos altos, acho que foi riquíssimo o aprendizado todo nosso em apoiar projetos, em definir estratégias, quais são as lacunas que tem no Brasil, como é que você conjuga, como é que você integra os objetivos que são de país, de conservação de biodiversidade, de mundo, né, dos acordos que são feitos, e com a realidade local, com as ONGs, com o que tem disponível para você apoiar. Porque quando você financia projetos, né, você trabalha um pouquinho com a demanda. Não são teus, você não tem controle sobre o que vem, né, e sobre os temas, enfim, o que está acontecendo em campo para isso, né. Então é bem interessante a gente ver as demandas e as lacunas e o quão importante é, às vezes, um pequeno apoio que você faz, um apoio pontual por 1 ano, 2, e que transforma a realidade daquele projeto, ou a realidade daquele tema, ou até daquela instituição, e que acaba tendo um impacto muito maior na sequência, né? Então isso é bastante gratificante. Como é que nasceu a Fundação? Como é que... Porque eu escutei algumas histórias pitorescas, adorei, por isso que eu fiz questão de vir conversar. É um pouco pitoresca a história. A Fundação, hoje Fundação Grupo Boticário, né, era a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, foi criada quando a gente não tinha o grupo ainda, tinha uma empresa que era o Boticário, que estava com 13 anos mais ou menos, tinha uns 600 lojas, 600 franqueados à época, e o Miguel Krisner, que era o presidente da empresa, né, hoje é o presidente do Conselho de Administração, queria e tinha e sempre teve um compromisso, um valor, um princípio muito forte de respeito à natureza. Então queria contribuir de forma concreta mesmo, fazer uma diferença, investir, né, devolver um pouco para a sociedade do que ele tinha ganho e tinha tido sucesso como empresário. E na época tinha uma ideia de plantar árvores em troca, né, vamos dizer, proporcional à venda de produtos. A cada X produtos vendidos, plantar uma árvore. E na época já a gente tinha uma venda expressiva, estava presente em todo o Brasil, então isso era bastante inviável em termos práticos, né, ia virar uma reflorestadora. E aí o Miguel procurou a Universidade Federal do Paraná e encontrou o outro Miguel, que era o Miguel Milano, à época, né, que estava na universidade, e que aí nas discussões todas acabamos formatando para uma fundação que apoiasse projetos e não fosse uma fundação que plantasse árvores ou executora. E assim a gente conseguiria estar presente no Brasil todo, né, ajudar a todas as regiões e também ajudar aquelas instituições que estão em campo, que têm experiência, que têm expertise, que precisam desse apoio, às vezes não duplicar esforços, né? Não criar uma outra estrutura para fazer isso, quando já existia gente em campo fazendo que precisava de um apoio. Então aí chegamos nessa fórmula da Fundação Apoiadora de Projetos à época, né? E como foi essa passagem, né, de deixar, quer dizer, de só financiar projetos que já estivessem existindo para estratégias próprias? Então, eu acho que até hoje, né, essa surpresa que a gente teve na época com o Miguel Krisner, né, um empresário, quer dizer, de cosméticos, perfumaria, bem sucedido, e que de fato tinha intenção e compromisso e efetivou isso mesmo, de investir em conservação, né, fora do negócio. Um investimento que era de interesse do país, né, da sociedade, relevante para a sociedade e não
para o seu negócio. Isso ainda é bastante raro hoje em dia, chama a atenção de muita gente. E ainda é. Né? Ainda é. E pouca gente sabe, né? Exatamente, pouca gente sabe. Então, claro que a empresa tem sua estratégia, tem sua proposta de valor, trabalha com sustentabilidade, com outros temas também, mas esse recurso, né, que é destinado para investimento social privado e meio ambiente, é um compromisso de valor, de crença, de maturidade, eu acho, da própria empresa, de separar esse valor para uma coisa que não vai trazer um benefício direto para o seu negócio, ou não necessariamente vai contribuir nas vendas. Né? O Boticário talvez não seja uma empresa ainda tão reconhecida por esse aspecto. Acho que às vezes essa informação está dentro de um grupo formador de opinião. Acho que hoje mais gente sabe, mas como vocês não usam isso como ferramenta de comunicação, para mim foi uma grande surpresa ouvir de um engenheiro ambiental sobre a grandiosidade do projeto que a Boticário faz, né? Quando isso não é tão usado por vocês na comunicação e como proposta de marketing, inclusive para os produtos. Na verdade, o Grupo Boticário tem uma proposta de valor, né? Tem as unidades de negócio, cada uma tem sua proposta de valor, seu posicionamento de mercado, sua estratégia de comunicação. E a gente não tem como foco usar a fundação nesta proposta de valor comercial, nesta comunicação com o consumidor, vamos dizer assim, né? Com o grande público. A fundação é bastante conhecida em vários meios e na sociedade em geral pela divulgação do seu trabalho, né? Então, os projetos, os resultados, as campanhas de mobilização que são feitas, a fundação tem uma credibilidade porque, de fato, tem 21 anos de resultados, né? Protege. Investimentos reais. São mais de 1.200 projetos apoiados, a doação, as pessoas têm uma prestação de contas muito transparente sobre o que é feito com o recurso, quais projetos são apoiados, quais foram os resultados daqueles projetos, daquelas pesquisas. São mais de 200 e tantas áreas protegidas que a Fundação, públicas e privadas, que a Fundação já apoiou. Então, esses resultados estão espalhados em campo, né? São concretos e as pessoas veem. Então, isso é bastante conhecido, mas é uma comunicação feita das ações da Fundação pela própria Fundação e pelos próprios projetos. Qual o valor de orçamento que vocês têm hoje anualmente? Esse ano de 2011, a Fundação trabalhou com um orçamento de 11 milhões de reais, né, pro ano, e aí divididos entre o financiamento, apoio a projetos e as áreas protegidas. Nós temos 2 reservas criadas e mantidas pela Fundação, uma na Mata Atlântica, outra no Cerrado. Áreas de conservação. São unidades de conservação. RPPN é uma Reserva Particular de Patrimônio Natural, é uma prerrogativa que a lei brasileira faculta ao proprietário privado que deseja preservar em perpetuidade a sua área natural, que solicita esse reconhecimento, e aí ela passa a ter um caráter de preservação permanente, sem uso direto dos recursos. Então, essas reservas são da Fundação, de propriedade da Fundação e de responsabilidade da Fundação para sempre. E como foi essa evolução, né? Você estava contando que ela então acabou com foco inicial de investir em projetos já existentes, e hoje ela tem uma agenda que ela também trabalha com demandas próprias, né? Com estratégias próprias. Que estratégias são essas? Que agendas são essas? E como foi essa evolução? Então, quando a Fundação iniciou com financiamento de projetos, a gente já tinha uma prioridade que eram as áreas naturais, as áreas protegidas, porque é onde estão concentradas, né, onde as espécies, os ecossistemas naturais, onde a biodiversidade está. Né, ainda é nas áreas naturais. Então, o foco sempre foi esse. Com o apoio a projetos, não necessariamente você, como eu estava falando antes, né, como você depende da demanda, do que vem de projeto e você seleciona, claro que dentro de critérios, estratégias, prioridades, né, você acaba selecionando aquilo que vai mais de encontro à tua prioridade. Mas mesmo assim, você não consegue necessariamente executar a tua prioridade. E aí a gente sentia uma necessidade de complementar essa definição, esse foco, essa prioridade que o Conselho desde sempre definiu, que eram as áreas protegidas, né? A biodiversidade nas áreas naturais, fora do eixo urbano, vamos dizer assim. Então aí, em seguida, a Fundação tinha acho que 2, 3 anos, a gente criou esse programa de áreas naturais protegidas para a gente executar, né, vamos dizer, criar as nossas próprias reservas e também apoiar reservas de outras pessoas, né? Então, continuamos na estratégia de apoio, mas criando as nossas áreas protegidas, onde a gente pudesse, de fato, garantir, né,
a amostra daquele ecossistema com os objetivos que as reservas naturais têm, proteção daquele ecossistema, pesquisa científica que possa gerar conhecimento e dados para você também ter propostas e melhorias até no próprio manejo das unidades, ou nas estratégias, ou nas definições do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então a ideia dessas pesquisas é isso, é um pouco, claro que sim, conhecer o que tem ali, conhecer como funciona, mas subsidiar ações concretas que tenham uma escala maior. Então, a partir das reservas nossas, a gente tem uma atuação no entorno, né, e com o poder público local, com outras ONGs, com outras reservas, criando corredores ecológicos, incentivando outros proprietários a criarem suas reservas também, né, para que ela tenha um impacto maior do que só, que já seria importante, né, mas do que só a proteção dela em si. Então criamos esse programa, temos as duas reservas, uma na Mata Atlântica e outra no Cerrado, de responsabilidade da Fundação, onde acontece isso, proteção da área, pesquisa científica, cursos e recreação e educação né, em ambiente natural. Então, na verdade, o foco da atuação da Fundação poderia resumir que é preservação da biodiversidade e pesquisa científica? Preservação da biodiversidade, exatamente, proteção da biodiversidade. E aí, daí você tem várias ferramentas, né, para conseguir, vamos dizer, atuar contribuir, porque não tem como garantir, né, contribuir na proteção da biodiversidade. E uma, obviamente, são as pesquisas, né? É uma ferramenta. Uma ferramenta. A gente tem uma outra estratégia, além das áreas protegidas diretamente, que são as reservas particulares, e o apoio a parques, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, que é o pagamento por serviços ambientais. Essa é uma ferramenta que eu considero bastante eficiente. O pagamento por serviços ambientais é uma premiação financeira que você dá a um proprietário de uma área que seja relevante do ponto de vista de fornecer serviços ambientais para uma região ou para uma comunidade, enfim. Tem um exemplo para trazer para a gente? A Fundação tem atuado nisso já há mais de 5 anos. A gente lançou o primeiro projeto de serviços ambientais aqui em São Paulo, projeto Oasis, na represa de Guarapiranga, onde a Fundação, em parceria com a Fundação Mitsubishi, premia os proprietários naquele caso cujas áreas, por terem áreas, cobertura vegetal, né, nessas áreas, estão fornecendo qualidade, quantidade, fluxo de água e controle de erosão. Então são esses 3 serviços. Veja, um ecossistema íntegro, preservado, fornece vários serviços ambientais, né? Nesse caso, nós selecionamos esses 3, valoramos esses serviços, avaliamos a qualidade da propriedade e o quanto ela está contribuindo para esses serviços e, proporcionalmente a isso, existem índices, né, cálculos, todos os critérios bastante técnicos para isso, mas em função dessa qualidade da área e o quanto ela estaria contribuindo para esses 3 serviços, ela recebe uma remuneração. Que ali na região a gente vai desde quase R$2.000 por ano até 90 e poucos mil reais por ano. Então vamos para o intervalo e já voltamos. E como é o olhar da sustentabilidade para dentro do grupo também, né? Porque assim, que a gente vem conversando aqui da Fundação, tem uma atuação numa agenda macro brasileira importantíssima, mas como é que é isso dentro da gestão do grupo? São 6 dimensões que a gente trabalha dentro da sustentabilidade no grupo e trabalhamos com a cadeia, que é importantíssimo, não tem como, né? A empresa tem que trabalhar com a sua cadeia de valor, tem que trabalhar com seus colaboradores, tem que trabalhar com seus fornecedores. No caso de uma das nossas unidades de negócio, o Boticário, que tem um sistema de franquias, trabalhar com os franqueados também. Então a gente tem alguns temas dentro dessas dimensões, tipo trabalho decente, combate ao trabalho infantil, a questão da ecoeficiência, recursos naturais e biodiversidade, né, alguns temas que são requisitos, né, para essa rede toda. Então nós temos um trabalho bem forte com os fornecedores, a gente tem oficinas de sustentabilidade anuais, a gente tem uma avaliação, que é uma avaliação toda da parte comercial e inclui a questão de sustentabilidade, eles têm preencher indicadores, eles têm plano de ação, eles trabalham muito em parceria com a gente aprende muito também com os fornecedores, né, faz essa troca toda e estamos evoluindo muito com uma política de abastecimento e com critérios muito mais fortes do ponto de vista social e ambiental nesses indicadores e nesse processo de avaliação e de reconhecimento anual dos fornecedores. Então é uma evolução conjunta, nossa e dos nossos fornecedores
no sentido da sustentabilidade. Assim com os franqueados, né, para que a gente consiga ter um resultado efetivo mesmo. Estamos trabalhando muito essa questão de rastreabilidade, insumos, né, com banco de dados. No produto, no desenvolvimento. Estamos trabalhando todo o processo de desenvolvimento, todo o processo de desenvolvimento de produto, né? Esse é um dos temas que são fortes para a gente. A gente, na questão de emissões, fazemos inventários desde 2007, temos metas de redução. Então é um trabalho, é um trabalho um pouco mais interno, as pessoas o consumidor não fica sabendo disso, né? Tudo, mas é um trabalho para que chegue um produto de qualidade na ponta com todos esses atributos, né? E essa estratégia mais estruturada que você falou que vem fazendo desde 2008. Isso. Que é importante, assim, é uma questão também que eu acho que é fundamental para o sucesso, né, dessa estratégia. A área de sustentabilidade é uma área que é uma área indutora, é uma área provocadora, é uma área apoiadora, né? Ela não é uma área executora necessariamente, né? Em alguns momentos sim, mas as questões e as mudanças de processo, as inovações, né, as melhorias, todas são feitas pelos responsáveis pelos processos. Então, o processo de contratação de pessoas vai inserir diversidade, o processo de desenvolvimento de produtos vai inserir todos esses critérios e vai melhorar sua forma de trabalhar e assim por diante. Então, acho que esse é a chave, né? Porque se for uma área executora, ela fica fechada em si mesma, com seu dialeto, só ela se entende, só ela acha que é importante. Conhecimento para que as pessoas tomem. E não é sustentável, né? Porque você não mudou o processo, né? Daí na hora que você não está lá, o processo acontece do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente está tendo bastante resultado por conta dessa abordagem que estamos dando. Tem algum grande desafio que você gostaria que você poderia elencar para a gente nesse momento onde você estrutura essa política de sustentabilidade dentro do grupo? Tem algum desafio especial? Eu acho que o desafio é você conseguir identificar temas que de fato sejam relevantes para o negócio, que as pessoas entendam e qual vai ser o retorno, qual vai ser o benefício, não necessariamente financeiro, né? Um benefício de eliminar risco, um benefício de aproveitar uma oportunidade, um benefício de inovação, qual vai ser o benefício que vai trazer para ela? Porque aí as pessoas mudam, incorporam seus processos, assumem responsabilidades maiores e diferentes do que a sua descrição de cargo coloca. Então, eu acho que assim, tem que fazer sentido para todo mundo, não só para a área de sustentabilidade. Então, eu acho que conhecer muito o mercado, conhecer muito quais são as tendências da sociedade, tudo, e como é que isso pode afetar o negócio, para que você consiga ter uma coisa que é real mesmo e não é uma utopia ou um idealismo assim, de ser sustentável somente. Isso quando a gente fala de sustentabilidade empresarial. Claro, né? Claro. E como é essa relação entre a fundação e essa gerência de sustentabilidade, tendo você a mesma pessoa nessas duas pontas de decisão? Uhum. Como é que é essa integração? O que um alimenta o outro? É positivo ser você essa mesma pessoa nessas duas pontas? Eu acho que é bastante positivo eu poder ter, né, a chance de estar à frente da sustentabilidade na empresa, no Grupo Boticário, e dirigir a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Porque a gente acaba complementando as estratégias, né? E elas são, de fato, complementares. O que a gente faz no investimento social privado, que tem um benefício mais para a sociedade, mais para fora do negócio, é totalmente alinhado a uma tendência, a uma demanda da sociedade de meio ambiente e que vem para a empresa também, né? As pessoas, é uma questão um pouco operacional, né? Ser feito pela fundação, uma parte, ser feito pela empresa, outra parte. Para o consumidor e para a sociedade é um ente único, né? É uma marca única que está fazendo isso. Então eu vejo de uma forma bastante positiva essa integração, a gente consegue gerir melhor o orçamento, os recursos disponíveis, complementar demandas, complementar expertises. Em vários momentos a equipe da Fundação fica à disposição da empresa para participar de fóruns, de discussões, enfim, de questões mais técnicas e de próprias melhorias de processo internos. A gente trabalha muito esses times em conjunto. Então eu vejo que é um ganho, sim, a gente ter uma gestão integrada, tanto do recurso quanto da estratégia. A Fundação sempre foi uma consultora, né, da empresa nessas questões todas, e hoje, mesmo sendo uma estratégia específica de meio ambiente, de conservação de biodiversidade, acaba agregando essa expertise também nas necessidades da própria empresa, do próprio grupo.
A gente tem recebido muito e-mail de empreendedores, que é um grande público da Band News. Para esse empreendedor que está começando a sua estratégia de sustentabilidade dentro da sua pequena, média ou grande empresa, que compartilhar de saber que você poderia deixar para esse iniciante? Primeiro que inicie. Primeiro que inicie da forma que for possível, né, com o foco que for adequado ao momento da empresa, mas que inicie. Por quê? Se eu posso dizer que eu aprendi alguma coisa, é que a busca da sustentabilidade é um processo constante, né? É difícil você dizer, alguma empresa dizer eu sou sustentável, né? Eu estou em busca eu estou melhorando, eu estou aperfeiçoando, estou chegando mais perto cada vez, mas é um desafio constante e permanente essa busca. Então, eu diria, comece sim, se não for possível, o ideal, faça o possível, porque o ano que vem você melhora, envolve mais gente, muda mais processos e assim por diante. Eu diria que isso é importante. Tem ferramentas disponíveis, né, no mercado de todos os tipos para quem quer começar, né, eu diria. Quem já está num estágio um pouquinho melhor já conhece essas ferramentas e até às vezes constrói a sua própria ferramenta, como é o nosso caso, né? Mas o importante acho que é começar e saber que sim, é um processo e que você tem que evoluir a cada ano e tem que buscar e olhar, se possível, cada vez mais longe, para você ter uma estratégia efetiva e convencer as pessoas internamente a que mudem seus processos e mudem suas decisões, incorporando a sustentabilidade, né? Malu, muito obrigada. Foi muito agradável conversar. Obrigada pela generosidade da conversa. Espero que a gente volte a se encontrar de novo. Obrigada, eu também.